responsável então pela palestra. Muito boa noite. Nós continuamos com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós estamos no item 99, tem um título muito sugestivo chamado Reclamações. Algo que estamos tão acostumados a lidar com ela, né? Aliás, nós reclamamos sempre muito de tudo e é tudo ao nosso redor. Mas vamos ver o que o nosso companheiro Emmanuel nos tem a dizer, extraído de uma passagem de Tiago. Tiago tem poucas epístolas, poucas cartas, são 5 cartas apenas. E essa aqui é a 4ª carta, e no final da carta ele diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Muito bem. Saber que o que tem que fazer e não fazer é um problema, não é? Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispõe de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhes compete, caindo em omissão lamentável. E se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. O nosso companheiro Tiago tem essa característica, a característica da concisão. E nós vamos observando aqui cada item extraído desse tema de sermos responsáveis por aquilo que sabemos que devemos fazer, dirigido para cada um dos setores em que nós muitas vezes lançamos reclamações. Então, não raras vezes reclamamos dos nossos irmãos investidos em cargos públicos, não raras vezes observamos pessoas que estão vivendo de forma desigual, na maledicência ou mesmo no malfeitorismo. Não raras vezes temos uma palavrinha amarga, ácida, para lidar com os nossos irmãos que estão trabalhando em favor dos seus semelhantes. Muito embora talvez e que certamente carreguem problemas, vícios, não raras vezes, mas estão ali dia a dia, mês a mês, ano a ano, buscando auxiliar o próximo. Não raras vezes nós temos sempre uma palavra de censura diante de alguma tarefa no bem que algum dos nossos irmãos estão realizando. Por essa razão, nós percebemos aqui que antes de nos arvorarmos contra o nosso próximo, é preciso observar o que estamos fazendo. Como ele nos sugere aqui o nosso companheiro Emmanuel, que nós precisamos mergulhar dentro de nós e descobrir o que é que nós já estamos fazendo. Se nós estamos fazendo alguma coisa, obviamente, nós saberemos as dificuldades dessas coisas, nós saberemos o que precisamos realizar e quais são os espinhos de cada realização. É muito simples e muito fácil apontar o erro dos semelhantes. É tão fácil, que muitas vezes nós temos muita capacidade de encontrar erros e defeitos, mas não temos sequer a menor possibilidade de apontar caminhos que possam nos fazer dirigir para situações melhores.
Apontar um erro sem uma solução pode-se nos afigurar aqui como algo que nós estamos atentando contra as possibilidades maiores da vida. Nós estamos na Terra para ajudar, para conservar, para ajudar a trabalhar, para ajudar a engrandecer, para ajudar a enobrecer os nossos irmãos e as coisas com as quais nós vivemos na Terra. Nós não viemos e reencarnamos na Terra para ficarmos apontando dia a dia os defeitos dos nossos irmãos, os defeitos dos seus trabalhos, o defeito de suas criações. Nós estamos aqui para ajudar a desenvolvê-los. Se porventura encontrarmos alguma coisa em que nós acreditamos defeituosa, a coisa mais importante que temos a fazer é buscar soluções e auxiliar nessas soluções. Aqui mesmo na casa, não raras vezes, encontramos irmãos nossos que estão prontos para a crítica, mas estão tardos para mãos à obra. E nós não podemos esquecer a célebre figura do nosso irmão José Gonçalves Pereira, da Casa Transitória, quando as pessoas vinham até ele sugestionando algo ou dando a ideia sobre determinados trabalhos. E ele, obviamente, com a sua experiência cristã, dizia àqueles que tinham em suas mentes a inovação de situações, a inovação de trabalhos, que eles mesmos se responsabilizassem no desenvolvimento deles. Então é preciso que cada um de nós procure observar o que está sendo feito, mas não fique só na observação. Fiquemos também na ideia de favorecer, de auxiliar. Quantas vezes por semana, por mês, não somos convidados a ajudar numa obra de beneficência? Quantas vezes não recebemos um telefonema, um boleto em casa, um convite, um apoio, uma necessidade de apoio, do qual muitas vezes lançamos críticas, porque são boletos automatizados, porque são empresas comerciais, não são casas de caridade. Nós temos muitas vezes o pensamento voltado a isso. E quantas vezes nós conseguimos auxiliar de forma espontânea o nosso irmão em necessidade? Quantas vezes nós conseguimos auxiliar a casa que militamos ou o trabalho que sabemos de altíssimo valor com os mínimos recursos de nossa parte? Então é preciso nós observarmos o que estamos fazendo com os nossos pensamentos, porque não podemos estar apenas na crítica e nas reclamações. Nós precisamos nos concentrar profundamente nas soluções. Encontrou alguma coisa que pode ser diferente? Ajude na solução, ajude no equilíbrio, ajude na ordem, ajude na paz. Encontrou alguma situação pela qual pode colaborar? Não perca tempo, colabore, porque como ele mesmo nos disse, se sabemos o que temos que fazer e não fazemos, e isso é tão constante em nós, quase que diariamente nós perdemos oportunidades que estavam à nossa disposição e nós efetivamente podíamos realizar, e nós relegamos para um segundo plano, para uma nova oportunidade. E ele também nos lembra uma outra situação muito curiosa: atrapalhar as pessoas que estão buscando realizar alguma coisa de bom e nobre dentro da sociedade, da humanidade, pode nos custar muito caro. Sejamos aqueles que chegam para unir, para somar, para multiplicar, para auxiliar. Deixemos de lado o homem velho que muitas vezes chega em tarefas nobilíssimas apenas para criticar, para reclamar, para derrubar, para menosprezar. Sejamos cristãos, pensamos em auxiliar, pensamos que o auxílio é um dos sinônimos do amor. Quem ama, auxilia.